Oi, gente, tudo bem? Essa daqui eram as questões que eu tinha separado por simulado, que não foram utilizadas. No final, a gente acabou fazendo uma prova de um ano anterior. Mas eu quero comentar essas questões porque eu escolhi exatamente questões de provas anteriores, então aqui tem mais de uma prova da ITEC, e serve como uma revisão, principalmente para os sistemas, porque nessa seleção eu coloquei mais questões que abordavam esse tipo de assunto. Não é só esse assunto, mas é bom que vocês vão lembrando. Na verdade, a primeira questão não é da ITEC, é a questão que caiu no Enem desse ano, na qual eles falam que um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de bloquear a respiração celular de células cancerosas e, dessa forma, impedir sua atividade e destruir as células. A nanopartícula em questão atuará em qual organela? Peraí, qual organela? A organela que faz respiração. Quem é ela? Ela mesma. Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Lembra da musiquinha? Então, respiração celular. Mitocôndria. Letra B. Vamos lembrar dos outros? Núcleo. Não, gente, o núcleo é onde está o DNA. Não tem nada a ver com a respiração. Peroxissomo. Peroxissomo tem a ver com o quê? Com a degradação de espécies reativas de oxigênio, que são tóxicas à célula. Não tem nada a ver. Complexo golgiense. Lembra quem que é o complexo de Golgi? É aquele que faz um empacotamento para a posterior secreção de alguma substância. Retículo endoplasmático. Quem que é? São os canais, é o transporte das substâncias dentro da célula. Uma pequena revisão sobre organelas. Vamos lá. Um restaurante, procurando oferecer uma alimentação variada, organizou o cardápio. Salada de tomate e pepino, um cabrito assado com batata, sardinha assada na brasa, arroz com milho, camarões fritos. A alternativa correta. Quando você estiver fazendo a prova, pega esse correto e passa a caneta em cima para você lembrar que é a correta. Tomate palmito são gimnosperma. Quem são as gimnosperma? Vocês lembram dos vegetais, dos grupos vegetais? Aqui, gente, os grupos vegetais, os 4 grandes grupos: briófitas, os musgos, pteridófitas, as samambaias, as gimnospermas, as palmeiras, as angiospermas, árvores com flores e frutos. Então, tinha até o poeminha. O primeiro, sem vaso, não tem vasos condutores. O transporte é feito de célula a célula. São plantas pequenas, não conseguem ter grandes portes. Depende da água para a reprodução ainda. A última, com frutos. As ângios têm frutos, têm flores. Quem tem esperma no nome? As gimnospermas, as angiospermas, com flor e semente. Lembra? Então, vamos voltar à questão. O tomate e o palmito são gimnospermas, pois não possuem frutos. Gimnospermas realmente não possuem frutos. O palmito é uma gimnosperma, não existe... Quer dizer, o palmito, ele tem uma frutinha, um coquinho. E o tomate, ele é o fruto, né? Então, na verdade, esses dois são angiospermas. Então, a questão está errada. O cabrito é um exemplo de cordato, uma vez que possui coluna vertebral. Tá certo, os cordatos possuem coluna vertebral e o cabrito tem coluna, é um cordato. Camarões são moluscos. Camarão é molusco? Não, camarão é crustáceo, é artrópode. Protegidos por concha calcária. Sim, os moluscos são protegidos por concha calcária. Não é o caso do camarão. O que o camarão tem? Exoesqueleto. Lembra? Faz croque. E possuem 2 pares de antenas. O molusco não tem antena. Então, não é uma questão muito correta. A sardinha é um peixe cartilaginoso. Não, a sardinha não é um peixe cartilaginoso. Ele é um peixe ósseo. Quem são os peixes cartilaginosos? Tubarões, raias. Realmente, os peixes cartilaginosos não têm escamas. E têm fendas branquiais nas laterais do corpo.
Os peixes ósseos, como a sardinha, têm um opérculo, lembra? Aqui do lado, que abre e fecha para proteger as brânquias. E tem escamas, é só pensar numa sardinha, né? Cheia de escama. Trabalhando para limpar. O arroz, o milho e a batata são exemplos de plantas pteridófitas. Não, quem são as pteridófitas? As samambaias. E sim, as pteridófitas apresentam sementes nuas, que não é um caso de nenhum desses. A figura a seguir mostra a anatomia do sistema digestório. Opa, lembra a boca? Aí vem aqui o que chamou de 4, 2, do 1 segue para o 2, 4 um órgão anexo, a vesícula biliar, o 3 aqui, né? O intestino grosso, o delgado, terminando no reto. Assinale a alternativa correta sobre esse sistema. Os alimentos entram pela boca e são levados pela estrutura 1. Quem é a estrutura 1? Esôfago, devido à ação da gravidade. Não, os alimentos vão até o estômago pelo peristaltismo. Lembra que eu até comentei? Se você comer e virar uma cambalhota, o alimento vai chegar no estômago. Não é a gravidade. Lembra quando os movimentos peristálticos funcionam ao contrário? Quando você vomita? Você sabe que a gravidade ali está contra e mesmo assim acontece. O excesso de glicose do sangue é transformado em amido e é armazenado no órgão 2. Quem é o órgão 2? Quem é o órgão 2? Aqui, é o estômago, tá vendo? Opa, no estômago ele não armazena nada. Os alimentos lá são digeridos, lembra? São do suco gástrico, tudo dos ácidos. Então, nada. E o amido começa depois aqui no duodeno. Então, item D, o órgão 4. Quem que é o 4? Aqui, fígado. Produz enzimas digestivas corretas que atuam na digestão de carboidratos. Não. Quais são as enzimas que o fígado produz? Lembra que o fígado vai produzir a bile, que vai ser guardada na vesícula biliar e depois jogada no duodeno. O que ela faz? Ela é um emulsificante de lipídios. Ela vai ajudar na digestão de gordura. Nada de amido, nem carboidrato. O apêndice veliforme, lembra aqui no final, que a gente sempre tem umas apendicite aí, às vezes tem que operar, é importante na digestão de proteínas e no combate a micro-organismos. Lembra qual que é a função do apêndice? O apêndice ele não está funcionando na digestão de nada, né? Ele não auxilia na digestão. Ele tem alguma ação na parte imune, bem pouco, né? Então, até o combate de micro-organismos, ok. Mas digestão não influencia em nada. Resposta correta, letra C. O órgão 3, quem é? É o pâncreas, é uma glândula mista. Lembra? Ela vai soltar algumas enzimas aqui no trato digestivo, como ela também vai produzir hormônios, por isso glândula mista. Pois produz hormônios e sucos com várias enzimas digestivas. Opa, foi o que eu acabei de falar. Resposta correta, letra C. A próxima questão fala da deglutição, lembra? A língua vai empurrar contra o palato, o céu da boca, vai engolir. A saliva vai ajudar a lubrificação para isso daqui passar nos lugares, né? E aqui, depois da mastigação, o alimento vira bolo alimentar, que vai ser deglutido. Lembra? Durante a deglutição, a gente tem aqui um órgão, lembra? Epiglote, que fecha aqui para o alimento passar pelo esôfago e não ir pelo buraco errado e parar na parte do sistema digestório. Ele pede a alternativa correta. Vamos começar de cima para baixo. Na deglutição, a laringe fecha. O processo de respiração não é afetado, pois as vias respiratórias permanecem abertas. Pelo contrário, laringe fecha. A gente não respira enquanto a gente come, certo? Você não consegue respirar nesse processo de deglutição. E as vias respiratórias estão fechadas justamente para o alimento não passar para lá. Vamos lá.
Na boca não há interferência de enzimas digestivas. Mentira! Quem está lá na saliva? Isso mesmo, amilase. Digestão do amido. Começa na boca, pois a saliva tem papel exclusivo de amolecer o alimento que será deglutido. Não, tem a enzima, tem a amilase. Começa lá, digestão. Deglutição, a epiglote é uma estrutura importante, verdade? Pois encaminha o alimento para a laringe e em seguida para o estômago. Não, o alimento chega no estômago por quem? Pelo esôfago, né? Na deglutição, o alimento é empurrado pela língua em direção à laringe e desta para a faringe, depois para a traqueia. E depois da traqueia vem o quê? Pulmão. O alimento pode chegar no pulmão? Não, que faz se o alimento ir pelo buraco errado, a gente tosse, tosse, tosse até isso sair de lá. Ou seja, completamente errado. A epiglote fecha justamente para o alimento não fazer esse caminho. No processo de fechamento da laringe, a epiglote fecha. No processo de fechamento da laringe, se a epiglote falha, o indivíduo se engasga. Isso mesmo, pois o alimento entra nas vias respiratórias. Certinho. Gente, resposta correta, letra A.